Bom dia, meu nome é João Felipe Uller, eu sou aluno de graduação do curso de Ciência da Computação da UFSC, bolsista do Laboratório de Pesquisa em Sistemas Distribuídos LAPES, sob orientação do professor Márcio Castro e também de Pedro Henrique Pena. Hoje eu vou estar apresentando a proposta de suporte ao padrão MPI sobre infraestrutura de comunicação de baixo nível no NAMVIX. Para inserir isso tudo num contexto, a busca por maior poder computacional nos últimos anos tem trazido também uma preocupação maior com a eficiência energética, uma vez que o consumo energético ele cresce num ritmo mais acelerado do que o poder computacional. Isso nos mostra que continuar aumentando o poder individual dos cores indefinidamente é insustentável e se leve a buscar outras soluções de maneira que se aumente o poder computacional de uma maneira sustentável. A resposta para isso, que tem se adotado nos últimos anos, é paralelismo entre threads. Nesse contexto, surgem os Lightweight Many-Cores como um design muito interessante, principalmente por eles envolverem milhares de núcleos de baixa potência num mesmo chip e se utilizarem de comunicação baseada em message passing através de uma NOC. Esses núcleos, então, eles são agrupados em clusters, onde esses clusters se comunicam entre si utilizando message passing. Uma característica muito importante dessa classe de processadores é que eles têm subsistemas de memória que são muito restritivos, uma vez que se pretende manter o consumo baixo, então também você limita um pouco esses recursos, como memória que consome bastante. E esse é um design muito interessante justamente por se aproveitar do alto grau de paralelismo, agrupando milhares de núcleos, e a comunicação ela tem que ocorrer de maneira eficiente, então ela utiliza uma NOC de alta vazão. Por isso que esse é um design que tem sido muito adotado nos últimos anos. No entanto, para a popularização dele, ainda se tem alguns problemas. Por exemplo, o porte de aplicações não é uma tarefa trivial, porque se precisa levar em conta as características arquiteturais no momento de desenvolver as aplicações. Características essas como as limitações de memória e a topologia da NOC, que interferem muito também na maneira se você deseja obter uma comunicação eficiente. Isso nos leva à necessidade de ambientes de desenvolvimento que equilibrem melhor desempenho, portabilidade e programabilidade, para que você consiga não só aproveitar essas arquiteturas, aproveitar o máximo delas, mas também aproveitar isso de uma maneira simplificada, sem coisas muito complexas. Então, para isso, o objetivo desse trabalho é oferecer suporte a uma futura implementação do padrão MPI para Lightweight Many-Cores no NAMVIX e avaliar o possível impacto de uma implementação sobre o desempenho no Core MPPA 256, que é um exemplo dessa classe de processadores, utilizando a abstração portal como um estudo de caso. Então, o MPPA 256 ele é um Lightweight Many-Cores desenvolvido pela Callray. Ele agrupa 288 núcleos de baixa potência, em torno de 400 MHz, onde esses núcleos eles são agrupados em clusters. São 16 clusters de computação para propósito geral, onde cada um desses clusters tem 16 processing elements mais um resource manager, além de 2 MB de memória local compartilhada por todos os PEs, além de 4 clusters de I/O para comunicação com periféricos, cada um contando com 4 núcleos. Além disso, ele é interconectado por duas NOCs, uma para comandos e uma para dados, e essas NOCs são distintas. Ou seja, elas têm características diferentes e o seu uso de maneira ele é diferente. O NAMVIX ele é um sistema operacional de código aberto, compatível com POSIX. Ele é um sistema distribuído, que vem sendo desenvolvido para arquiteturas many-core. E ele é baseado numa estrutura de multikernel, onde você tem múltiplas instâncias de um microkernel assimétrico, onde a ideia desse microkernel é prover serviços mínimos de SO, como compartilhamento de recursos, além de primitivas e abstrações desses recursos a nível de cluster. O que é a ideia do microkernel assimétrico? Um microkernel assimétrico, então, você vai ter, em cada cluster, você vai ter um core que executa exclusivamente o kernel. Ele não executa nada além disso e nenhum outro core executa as funções do kernel. Ele é exclusivo. E aí alguns podem se perguntar, mas por que foi escolhido o NAMVIX para servir de base para o desenvolvimento desse trabalho? Além de ser o sistema no qual eu participo do desenvolvimento, ele é de código aberto, então qualquer um pode estar contribuindo com o desenvolvimento dele. É software livre, então você não fica mais preso a soluções proprietárias e você consegue, de certa forma,
tornar ele um sistema mais portável do que seria se você utilizasse soluções proprietárias, uma vez que você consegue desenvolver ele de uma maneira mais geral, para múltiplas arquiteturas, ao invés de desenvolver uma solução que se aproveite de apenas uma arquitetura. Por exemplo, só para citar, no caso do MPPA, por exemplo, o CalRay disponibiliza um runtime para execução de aplicações, só que além de ser muito engessado, ele é específico para aquele processador. E isso acaba tornando o sistema muito engessado, e é justamente a ideia do Numvix, é ele ser portável. Então, o Numvix ele é organizado em camadas, onde você tem várias, ele é desenvolvido em camadas, onde na camada mais baixa você tem o Bare Metal, que são as arquiteturas suportadas, no caso ali temos 3 exemplos. Acima disso vem uma camada de abstração de hardware, que é a HAL, onde ela exporta os recursos de cada arquitetura de uma maneira única e uniforme para o kernel. Então o microkernel vem logo acima com seus módulo, por exemplo, de comunicação, de threads, de memória, além de vários outros. E isso tudo, todas essas funções, esses submódulos, eles são exportados aí por uma interface de chamadas de kernel, que é aquilo que vai ser utilizada pelo usuário para desenvolver as suas aplicações. Então, quais são as abstrações de comunicação fornecidas pelo Numvix? São 3, basicamente. A primeira delas é o Sync, que é para a criação de barreiras de sincronização através de troca de sinais de controle. Ela é, por exemplo, pensando no MPI, ela é necessária para sincronização entre nodos comunicantes, pensando em funções síncronas de comunicação. A Mailbox, ela é uma fila de mensagens, onde você tem um receptor para N emissores, e ela serve para troca de mensagens curtas e de tamanho fixo, muito útil para mensagens de configuração e controle de fluxo. E o Portal, que ele serve para trocas de dados densas e de tamanho variável entre pares de clusters, num sentido único, semelhante àquilo que se tem com pipes no POSIX. Ele serve para comunicação em geral. Então, a proposta desse trabalho é oferecer suporte para uma futura implementação do MPI sobre as abstrações IPC do microkernel do Numvix, que foram essas que eu acabei de citar. E aí, mais para frente, o objetivo final desse trabalho é implementar do princípio um subset mínimo do padrão. Por que a implementação do princípio e não aproveitando soluções já existentes? Justamente pelas limitações arquiteturais, onde você tem pouca memória. Adaptar soluções já existentes acaba sendo inviável porque elas têm uma stack de software maior. Então, justamente a ideia de partir do princípio aqui é uma stack menor. Isso adequa ela a sistemas restritivos como os Manycore. E você tem um overhead menor, justamente por ser uma implementação mínima, onde você tem apenas as funções mais críticas e sem ter funcionalidades às vezes que são pouco utilizadas ou às vezes nem são utilizadas. E a ideia justamente é compensar esse overhead com uma maior programabilidade, sendo mais fácil de utilizar as características dessas arquiteturas. Então aqui a gente traz as principais funções desse suporte proposto, onde você tem principalmente funções para gerenciamento do ambiente, como init e finalize, para gerenciamento dos grupos de comunicação, para gerenciamento dos comunicadores e para comunicação síncrona. Por que comunicação síncrona? Porque é uma modo de comunicação suportado atualmente pelo Numvix. Além dessas funções, se propõe também a implementação de noções como comunicadores e grupos de comunicação, justamente para que não só se venha a utilizar esse suporte, não se venha a utilizar essa implementação, mas também que ele possa ser estendido futuramente de uma maneira simples. E tudo isso, então, sobre o módulo de comunicação do microkernel. Os principais desafios para uma implementação dessas é a limitação de memória, como já foi citado, principalmente memória local, em cada cluster. E as plataformas existentes, elas não oferecem suporte à virtualização e à multiplexação dos recursos de comunicação. Por que essas duas coisas são importantes? Porque uma vez com o ambiente MPI executando, se espera poder ter a noção de múltiplos comunicadores e de múltiplos canais de comunicação de uma maneira transparente, onde você consiga utilizar tudo isso ao mesmo tempo sem a necessidade, por exemplo, de destruir canais ou destruir recursos e ficar sempre criando de novo. Então, é muito importante que se tenha essa noção de virtualização e multiplexação para que isso seja de uma maneira mais limpa.
Então, o Numvix originalmente ele também não oferecia suporte à virtualização e multiplexação. O que se fez foi implementar uma possível solução para esses dois problemas no Numvix, mais especificamente para abstração portal, para daí avaliar se tem como fazer isso de uma maneira eficiente e obter bons resultados com isso. Então, quais foram as soluções adotadas? Para virtualização, você cria portais virtuais no microkernel e mapeia eles para os canais físicos exportados pela HAL. E aí, para multiplexação, você adiciona essa virtualização, você adiciona endereçamento por portas lógicas, semelhante àquilo que acontece em redes de computadores. Então, a partir daí, as mensagens elas não só endereçam o cluster, como já era feito na NOC, mas também uma porta lógica, que seria a thread de destino dentro do cluster. E a grande sacada disso é que o encaminhamento das mensagens ele é totalmente independente da arquitetura, primeiro por ser desenvolvido em cima do microkernel, que tem uma visão única dos recursos de hardware, independente de arquitetura, e outra que o envio também é independente do endereçamento. Isso é, o emissor vai anexar um header de endereçamento no início do buffer a ser enviado pela NOC. Esse envio ele vai ocorrer da mesma maneira que já acontecia, só contendo um header a mais. E aí sim, o receptor é quem se encarrega de fazer o encaminhamento das mensagens. Se encarrega de ver para quem que é a mensagem e aí alocar ela no buffer correto que a thread do microkernel está esperando. Então, para avaliar essa solução, então foi proposto um microbenchmark, onde a ideia é avaliar o impacto sobre a taxa de recebimento no portal. Porque a taxa de recebimento, justamente por ser o lado que se encarrega desse encaminhamento das mensagens. E aí, para garantir confiança estatística, foram realizadas 40 iterações para cada cenário, e os valores obtidos são a partir da média aritmética dos piores casos de cada iteração. E se obteve um desvio padrão médio em torno de 2% na maioria dos cenários, exceto no cenário com 3 threads, no cluster de computação, onde se teve 10% de desvio padrão. Isso ocorre por causa da variabilidade do processo. Então, os cenários de experimento foram envolvidos 2 clusters, um de I/O e um de computação. O de computação foi variado o número de threads de 1 a 15 e no I/O ficou fixo em 3. Porque num número menor, justamente pelo I/O ter menos cores que o cluster de computação. Aí o tamanho da mensagem ficou fixo em 1 KB e o benchmark utilizado foi o ping-pong, onde uma thread do I/O enviava uma mensagem para a thread que ele quer se comunicar no cluster de computação e recebia uma resposta. E aí esse trabalho foi dividido entre as threads do I/O para se comunicar com as threads do cluster de computação. Aí aqui a gente pode perceber nos resultados obtidos que o I/O ele tende a se estabilizar depois numa vazão menor. A gente já vai entender o porquê. Então, mas o que se pode ver é que a lógica de multiplexação ela não degrada o desempenho por si só. No caso de você ter uma thread em cada um dos clusters comunicando, a vazão obtida ela foi semelhante àquilo que já se obteve nos trabalhos correlatos. Ou seja, o tempo de comunicação ainda se sobrepõe ao tempo de preparação e configuração da comunicação. Então, não se piorou a vazão nesse caso onde você não utiliza multiplexação. E sim, a vazão ela degrada depois à medida que você vai adicionando mais threads, uma vez que aí você tem a necessidade do encaminhamento das mensagens. O que se pode notar é que o maior paralelismo no cluster de computação ele compensa também a maior concorrência. Isso é, você tem mais threads competindo pelo canal físico, só que a possibilidade de todas elas executarem em paralelo acaba fazendo com que no cluster de computação a vazão ela estabilize antes, como a gente pode ver ali com 4 threads, e num valor mais alto do que no I/O. Porque o I/O ele tem justamente essa necessidade de atender as portas sequencialmente, uma vez que ele tem que se dividir muito o trabalho. Porém, isso é um benchmark artificial, então em cenários reais, a tendência é que não hajam tantas threads se comunicando simultaneamente como foi nesse caso. Porque você vai ter algumas threads executando, por exemplo, processamento bruto, então não vão estar se comunicando, vão estar simplesmente processando. Você vai ter outras oferecendo serviços de SO, onde a comunicação ela é um pouco reduzida. Você vai ter a thread do kernel.
E aí sim, algumas threads vão estar se comunicando ao mesmo tempo. Então, isso é um caso extremo. Esse caso de 15 threads, por exemplo, se espera muito menos. E isso nos leva à conclusão de que sim, é possível fazer a multiplexação dos recursos de comunicação com bons resultados, fazer isso de uma maneira eficiente, uma vez que se tem ainda a possibilidade de aumentar o desempenho dos pacotes para maior vazão. Isso não foi colocado nesse trabalho, mas também já foi comprovado em trabalhos anteriores. E então, como trabalhos futuros, fica oferecer o suporte também à multiplexação de mailboxes e syncs e fazer a implementação de uma versão do MPI no Numpix propriamente dita. E no mais é isso. Obrigado pela atenção. Eu fico à disposição para responder as perguntas nos demais canais disponíveis.